E aí, pessoal, como é que vocês estão? Gente, Doroti, do SofaCast, do NetWeaving para Negócios. Hoje eu estou recebendo aqui a Evelyn Melcor, do Percipi, Marcas e Patentes, uma associada nova do NetWeaving, e a gente vai saber um pouquinho hoje como ela entrou por essa vida, por esse caminho, né, estreito, e onde ela quer chegar. Hoje a gente veio bater um papo aqui com ela. E olha, vou só adiantar, dar um spoiler aqui para você. Essa menina tem uma vida muito, muito, muito legal e chegou agora no empreendedorismo de uns tempos para cá e tem... Bom, não vou dar spoiler, vamos começar. Evelyn, me diz, bom, antes de mais nada, obrigada por você ter aceito o Eu convite. que Nossa, agradeço. tá congelada. Não, tô um pouco nervosa. Eu Imagina, tô. se sofá aqui é tudo de bom. E escuta, me diz uma coisa, como é que você começou a tua carreira? Bem, na verdade, eu comecei minha carreira. Bem, gente, antes, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade, eu agradecer a Doroti, né, pelo espaço e também por me aceitar no grupo com os associados. Tem sido um período muito de grande desenvolvimento, né, e aprendizado com o pessoal. Todas as trocas que a gente faz, de fato, tem agregado ao meu negócio, não só no que eu faço, mas em outros âmbitos também. Legal. Mas, respondendo a sua pergunta, eu comecei, na verdade, a minha carreira como auditora tributária. Na verdade, eu trabalhava numa multinacional, fiquei por 10 anos lá, comecei trainee, fiz todas as etapas e, saí de lá como gerente. Eu digo sempre que a minha mola propulsora para sair do CLT e vir para o empreendedorismo foi minha filha de 4 anos, né. A minha filha porque no período que eu virei gerente, eu também virei mãe. E aí esse ponto de inflexão foi o suficiente para que as coisas que antes eram importantes não se tornassem mais importantes na minha vida. Então a minha percepção de vida mudou e com isso, o fato de poxa, eu era workaholic na veia, assim, saía às 6 da manhã, voltava à meia-noite com meu É. marido, ambos, né, na área. Eu sou advogada, eu também sou bacharel em contabilidade e o meu marido também é contador, então a gente saía muito cedo, voltava muito tarde, e todo esse processo a gente pensava só em nossas próprias vidas, né. Quando a Valentina veio, tudo mudou e aí eu tinha que entender que, poxa, eu tenho um ser humano que precisa da minha atenção, precisa do meu cuidado, como eu vou fazer para dar conta de tudo? Porque lá eu também tinha meta financeira. Lá eu também precisava ali, me dedicar. Eu morava longe do trabalho, então isso dificultava o meu networking com as pessoas ali, para facilitar também os negócios, né. Porque você como um gerente em uma multinacional, precisa bater meta. E então tudo isso dificultou. Então, várias somatórias. Gerente, virei mãe, meta financeira e pandemia. Foi na época da pandemia. Foi na pandemia. Eu estava dentro de casa, muita informação na minha cabeça, muita insegurança, muito medo na minha cabeça. E aí eu decidi, que eu precisava avaliar outras opções. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar digital principalmente. Então, eu comecei a avaliar, social media, tráfego pago, como que funciona, trabalhar na internet, no digital. E aí veio o estalo, o start de começar uma loja online. Aí o meu primeiro, que é o meu laboratório, é o meu xodó, é a minha papelaria, meu core art papelaria, que ela não é apenas um e-commerce hoje, mas ela é o meu laboratório. Eu aprendi ali criar um nome, eu aprendi ali registrar o nome, eu aprendi ali precificar, custo, questão de fato da dor do cliente, que antes eu era só arredava, né, o imposto ali. Hoje não, tô do outro lado, eu estou gerando imposto, então isso significa que a mesa muda, e aí eu começo a analisar todas as dores, muitas dores que eu passo todos os dias. E aí, com isso também surgiu a Percepi. A princípio, nós éramos uma empresa que trazia ali marcas também, porque a gente vendia tudo, era logo, era marca, design, tráfego pago, social media.
eu tinha uma sócia e a gente vendia todas essas soluções. E foi muito bom por um bom tempo, né? Eu, com questão de venda, assim, Doro, eu aprendi muito, assim, eu desenvolvi muito. Questão de vender, questão de aumentar o ticket médio, criar a empresa para ser algo institucional, mais consolidado. Quando eu conheci a minha sócia, ela já executava, né? Ela era a parte técnica, ela já executava, mas assim, o ticket médio não era alto, ela tinha também que aprender habilidades para estruturar uma empresa. E ali nós duas juntos fomos estruturando a Percipi, e aí eu senti ali o laboratório da meu colher de papelaria, trazer para a Percipi e fazer toda essa junção. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, as coisas mudaram, cada uma seguiu sua vida, né? Bom, E só dando uma recapitulada aqui. Você contou, você resumiu mais ou menos, né, mais ou menos. o que aconteceu aí para você chegar no empreendedorismo. Muitos erros, Muitos erros. porque eu acredito, né, que a gente só aprende errando, Sim, né? Muito muitos erros. mais é difícil falar isso, mas o empresário que não erra não aprende. É isso Isso para mesmo. mim é condição sine qua non, tá, gente? É o empresário que às vezes o pessoal fala: "Ah, não, é muito mais fácil". Não é, Não, gente, tá? A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, infelizmente, né. E às vezes os erros são muito doloridos, tá. sim. Mas eu tenho certeza que durante todo esse caminho que você teve, você me falou que você começou um laboratório com a tua papelaria, É, né, que é o teu filho querido, é o meu filho o querido. primeiro filho provavelmente deve ser teu filho querido. E isso provavelmente é o teu laboratório, que é onde você começou a fazer a parte de Análise. isso, toda a Isso mesmo. parte de aprendizado para ir para depois marcas e patentes e montar a Percipi, Isso mesmo, isso mesmo. Então, né. exatamente, o fato de eu ser advogada, ter um amparo jurídico ali, fez com que nessa transição de separação da sociedade, eu falei, o que eu sei fazer é marcas e patentes, então vou focar nisso, que é o meu carro-chefe hoje, né. Então, eu ajudo empresários que, na verdade, muitas das vezes os empresários me procuram quando deu ruim. Eles não me procuram, normalmente eu ofereço, né, o registro, pergunto, porque normalmente em todo lugar que eu vou, todas as pessoas que eu conheço, eu ofereço, pergunto se a marca já tem registro, e a pessoa ela: "Não, não tenho, não preciso, não tenho dinheiro. Não, já tenho CNPJ. Não, já tenho domínio, tá tudo certo". Só que aí eles voltam quando tem uma notificação extrajudicial, quando, até mesmo isso é muito importante, concorrentes abordam de maneira até mesmo, de ameaça, com um tom de ameaça, falando: "Olha, se você não registra sua marca, você vai perder sua marca. Então tá aqui um boleto, paga o boleto que eu dou andamento no seu processo", mesmo que muitas das vezes a pessoa ela já tenha um procurador, ou ela já entrou com o processo. Então, aconteceu recentemente, uma empresa entrou, eu entrei em contato com ela, que ela é minha amiga, eu falei: "Quer fazer o registro comigo, tal?" Ela: "Ah, não, por enquanto não é prioridade". Na mesma semana, e eu não estou mentindo, na mesma semana, ela veio desesperada falando que tinha um escritório informando que, a marca já estava sendo registrada, em processo de registro, e se ela não fizesse alguma coisa, ela ia perder a marca. E aí o que aconteceu? Fui lá, fiz uma pesquisa, tentei entender o cenário, e aí eu percebi que tinham 3 empresas com o mesmo nome, fazendo a disputa pela marca. Aí eu falei assim: "Infelizmente não tem como, a gente vai ter que fazer rebranding. Hum. Então a gente vai ter que mudar o nome para poder fazer um processo limpo", porque mesmo que você Olha, tenha cortando, assim, só para dar uma parte aqui. Gente, é inadmissível você montar o teu negócio, criar todo o teu filho, entendeu? É a mesma coisa. Você cria o enxoval, você faz o quartinho, você prepara todo o nascimento do filho. Quando o filho nasce, você esquece de registrar teu filho, gente. Isso é inadmissível. Marcas e patentes não é à toa que existe.
Não tem como não registrar o nome da tua empresa. E não adianta registrar no Instagram, não adianta registrar o site, não adianta. Gente, precisa ter registro. E É. olha, eu, casa de ferreiro, espeta de pau. Quando nós estávamos fazendo o SofaCast, a segunda acho que vez que nós estávamos fazendo o SofaCast, um dos associados virou para mim e falou assim: você já registrou o nome SofaCast? Eu olhei e falei assim: não. Aí ela falou assim: Doroti, pelo amor de Deus. Né? E aí, mais que depressa, eu peguei, eu falei assim: meu, eu vou registrar. Esqueci. Peguei e registrei. Gente, hoje nós já temos 4 processos para ir atrás de pessoas que estavam usando a marca SofaCast. É complicado. Então, meu, precisa, isso não tem como não fazer o registro, não tem Não, como. não tem como. É aquilo, né? Se você não tem registro, o nome é terra de ninguém, É isso mesmo. né? E se você não fizer o registro também com planejamento, não adianta de nada, porque vai ter a brechinha lá do outro lado que vai falar: ah, não, mas peraí, tem uma classe aqui que se enquadra no meu negócio, eu vou registrar. E aí no mercado vai ter lá dois, por exemplo, NetWeaving. É isso mesmo. Então, assim, não basta só registrar, você tem que registrar com estratégia. E é o que a gente propõe, entendeu? E assim, poxa, a marca, ela tem toda uma questão de experiência do cliente. Você vai lá, constrói, tem uma experiência que o cliente tem com a sua marca, que envolve a sua marca. Aí você simplesmente não registra, e aí quando você tem que fazer o rebranding, poxa, a experiência que o cliente tinha acabou. Você vai ter que começar do Do zero. zero. Não é nem sobre, por exemplo, né, a questão da eh Sodier Doces, né, 4 milhões perderam só nesse processo, por quê? Processo de rebranding, tinha várias franquias, várias filiais, eles tinham toda a fachada, todas as embalagens, tudo vinculado às sensações doces, tiveram que alterar o nome porque a Nestlé já tinha registrado. Então, assim, é uma questão de: "Ai, a minha empresa é pequena". Não, não é sobre isso, não é porque a sua empresa é pequena que não tem que ter registro, Ah, e outra porque coisa, não tem porque que às vezes pensar pequeno, gente. Não é porque a tua empresa é pequena que ela não vai ser grande, pelo amor de Deus. não, e não só isso, porque às vezes as empresas grandes, que elas têm essa consciência da importância de uma marca, fica pesquisando empresas pequenas que tiveram criatividade para criar uma marca, pega ali, vê se não tem registro e pega para Registro. elas. Aí como que você, que é uma empresa pequena, vai competir judicialmente com uma empresa grande, igual a Nestlé? Porque provavelmente ela fez ali um registro, uma proteção global, como é que você vai competir? Ah, você comentou também do Morango do Amor, não é? Morango do Amor também, ele já tem o registro, né, por uma empresa no Rio Grande do Sul. Obviamente que, assim, eu queria ser, assim, uma mosquinha para entender como que o dono da empresa lá no Rio Grande do Sul tá encarando toda essa trend do Morango do Amor. Porque, assim, tem pessoas que vendem a 12, mas tem a 3.500, que faturou uma grana, né, nesse período aí de Morango do Amor. Qual que Mas aí também é aquilo, né, pode ser que ele não processe todo mundo, os pequenos, enfim, mas os grandes que faturaram, que ganharam milhões aí, eu queria entender, sabe, qual que é o que que ele pensa, porque o poder ele tem nas mãos, ele tem o registro do nome, né, mas e nem é a empresa Morango do Amor, é apenas o nome de um produto Morango do Amor. Então, assim, é complicado. Você tem poder sobre a sua marca quando você tem o registro. Ponto, você é isso. Então, o que eu sugiro mesmo, e até mesmo essa questão dos concorrentes, né, se você que é uma empresa pequena, uma empresa média, enfim, que você tem uma logo, que você tem uma marca, pode ser só o nome, pode ser só um design ali do seu negócio, da sua marca, e ainda não tem o registro, e terceiros entrem em contato com você, falando: "Olha, se você não registrar, você vai perder sua marca. Olha, já tem um processo aqui em andamento, para sua segurança, até mesmo para evitar golpes, entre em contato com uma pessoa mais próxima que faça registro, né. Se não conhecer alguém próximo, entre em contato com a gente, para a gente te ajudar a, de fato, entender se isso é um golpe,
se isso procede, se realmente você tem que tomar alguma medida, ou se realmente você vai ter que fazer um rebranding, porque a sua marca não pode ficar no mercado com competitividade, entendeu? É isso mesmo. E menina, passa, por favor, teus contatos, tudo direitinho aqui para o pessoal. Tá, claro. Eu tenho ali o nosso site, Agência Percepi, tem também LinkedIn, Percepi com I ou com Y? Percp, Percepi. Tá. Na época, quando a gente criou o nome, olha só, nós não tínhamos, estava tão escasso o nome para criar Percepi, que a gente não tinha ideia, não dava percepção, a gente queria percepção digital, algo assim, sabe? E aí não tinha disponível. Quando você jogava no Google, tinha vários ali. Aí a gente acabou pegando um elemento químico que identifica doenças e acabou pegando esse Percepi para poder virar o nosso nome, para ter ali na logo, você consegue ver como se fosse uma lâmpada de ideia. Tá. Então a gente enxugou o nome, mas virou aquela ideia da percepção mesmo do negócio, entendeu? Legal, interessante. Interessante. Então, assim, Percepi, né? Percp, Agência Percepi, e aí tudo, LinkedIn você pode vir pro Evelyn Melchiori mesmo, que eu tô lá disponível. Aí tem também a página Agência Percepi, LinkedIn, Facebook, tudo com a mesma escrita, você consegue me encontrar em qualquer lugar. Google Meu Negócio, enfim. Tá ótimo. E o que você tá achando do NetWeaving? Bem, gente, relacionamento, né? Quando eu era lá da empresa que eu trabalhava, você, em todo o processo, você não aprende a vender. Você é técnico. Então você é engessado, você foca, assim. E aí, uma vez eu até perguntei para um sócio, eu falei assim, eu preciso vender, eu tenho uma meta para cumprir, como que eu faço? Ele, não, relacionamento. Isso era tão vago para mim, que você sai do técnico, como que eu vou ter relacionamento tendo que entregar um WP, um relatório, não sei o quê, de auditoria? Aí, isso era muito vago para mim. Só que quando eu comecei a fazer negócios, empreender, entender e pegar o gostinho da venda, Eu adoro vender. nossa, esse gostinho, ele é especial. Quando eu comecei a ter isso, o que começou a acontecer? Pessoas, eu precisava de mais pessoas. E é isso que eu tenho aqui no NetWeave. Não só tenho isso, mas também tenho uma parte filantrópica muito importante, né? Porque a minha vida, ela é filantropia pura, né? Eu sou cristã, na igreja das que eu congregava, eu fui por 10 anos do Exército da Alegria, que são palhaços em hospital. Então, assim, eu amo ajudar o próximo, cuidar das pessoas. Então, juntar o útil com o agradável, que é fazer negócios com pessoas familiares, que de fato têm o mesmo propósito que você, que não passa por cima das outras pessoas só para fazer negócio, que não faz negócio a qualquer custo, É isso aí. e ao mesmo tempo ter elementos, né, que não doem pra gente, de ajudar, de estar junto, de ajudar crianças, enfim, isso para mim juntou. Acho que foi o match, entendeu? Então para mim tá sendo muito bacana. Que bom, Muito que obrigada ótimo. pela oportunidade. Ah, imagina, Evelyn. E para nós está sendo muito legal ter esses feedbacks que para a gente aquece o coração, sabe? Sim. Gente, olha, eu sempre acabo a entrevista e eu sempre falo para vocês que de repente eu não conheço vocês que estão aí do outro lado, se de repente tudo isso que vocês escutaram aqui fez um pouquinho de sentido aí, tocou o coração de cada um, a gente convida para que vocês venham nos conhecer, sem compromisso nenhum. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras pela manhã, às 7 horas da manhã, das 7 às 8h30, e a outra célula se reúne de segunda-feira, das 8 da noite às 9h30 da noite. E é um prazer. As reuniões são bem gostosas, temos reuniões online, reunião presencial. Hoje, inclusive, nós estamos indo para um encontro presencial daqui a pouquinho. Vai ser um prazer te receber. Sem compromisso nenhum, venham nos conhecer, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Evelyn, obrigada de coração, Obrigada eu. querida. Muito obrigada mesmo por você estar sentada aí, fazer parte do nosso SofaCast, contar um pouquinho da tua experiência aí para o povo.
Eu acho que É foi muita bem. informação, mas Eu acho que foi bem legal, tá bom? E você aí, venham nos conhecer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.